Apocalipse 21, verso 4. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amigo ouvinte, lágrimas são fontes de lágrimas, ou milagres. São instrumentos de maravilhas. Não existe arrependimento sem lágrimas, na maioria dos casos. São como a brisa refrescante que pode tocar a alma e aliviá-la da sua angústia. Embora a nossa cultura insista que chorar é sinal de fraqueza, de moleza, é coisa de mulher, mas chorar eu entendi já há muitos anos que é uma dádiva divina e um privilégio se fizermos isso perante o Senhor. Nem mesmo o Senhor Jesus ignorou a importância das lágrimas perante um público ansioso por um líder durão e vigoroso. Porque diante do túmulo de Lázaro ele chorou. João 11:35. Jesus chorou. Por que teria chorado se pretendia ressuscitá-lo dentre os mortos? Sim, ouvinte, o choro do mestre amado não foi mera representação teatral, um recurso visual para emocionar sua plateia, e muito menos uma artimanha para reforçar a retórica, senão uma clara demonstração da sua própria humanidade. Para poder apresentar a todos um Deus que se importa com nossas emoções humanas, nossas mazelas, nossas feridas e nossos sentimentos, e partilha delas de maneira extraordinária e admirável. Se nossa cultura não consegue enxergar algumas lições presentes a um choro com lágrimas, pois há choros que são tão sofridos que as lágrimas são reprimidas, talvez porque os olhos tenham secado de tal maneira que somente o colírio de Laodiceia que poderia dar um jeito para que a pessoa vertesse lágrimas ou tivesse uma labilidade emocional mais séria. O apóstolo João foi exilado em uma ilha chamada Patmos, uma das ilhas lá da Grécia. Isso ocorreu no final do reinado do imperador Domiciano. Eu pensava que era do imperador Nero, mas eu pesquisando bem descobri que foi no final do reinado do imperador Domiciano. João foi preso por causa da pregação do evangelho e levado para aquela ilha. Os romanos queriam calar os cristãos. A mensagem deles parecia uma convocação para a militância, uma agitação social que era considerada indesejável naquele ponto da história dos romanos. Os romanos não compreendiam bem o teor do evangelho, por isso suspeitava dos efeitos e sua proclamação poderia provocar algo que não agradasse à sociedade romana. Segundo uma tradição preservada por pelo menos 3 pais da igreja cristã, que foi Irineu, Eusébio e Jerônimo, o exílio de João na ilha de Patmos teria ocorrido no ano 95 depois de Cristo. Os perseguidores do cristianismo acreditavam que a solidão seria a grande companheira do apóstolo do amor. Historiadores afirmam que na ilha do exílio só havia serpentes venenosas como dourado, bico de jaca, surucucu. No seu território ouvia-se apenas o barulho de ondas lançando contra os rochedos. Patmos funcionava como aldeia pública e foi usada como lugar de banimento durante os tempos do Império Romano. Tertuliano, o principal teólogo da igreja cristã, afirmou que João havia sido lançado numa caldeira com azeite fervente por causa do evangelho de Jesus Cristo, tendo sido tirado de lá com vida e sofreu o desterro. Ferido por conta dos açoites do azorrague e marcado gravemente pelas queimaduras daquele óleo fervente, João teve sua maior experiência com o mestre amado quando recebeu a visão do Apocalipse e a contemplação da glória preparada para os salvos. Acredito que a revelação do Cristo glorificado tenha sido o sublime reconhecimento de Deus, do apóstolo do amor, o Deus do apóstolo do amor, o único que permaneceu ao pé da cruz quando Jesus dava seus últimos suspiros. E
foi o primeiro dos apóstolos a crer na ressurreição do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. É por isso que é chamado como Antipas. Aliás, ele chama Antipas de minha fiel testemunha, mas ele também foi o testemunho fiel de Cristo Jesus. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5, parte B. Solitários? Talvez, sozinhos jamais. É uma expressão que eu não me lembro com que aprendi. No versículo que abre esse texto de Apocalipse 21, aliás, capítulo 7 de Apocalipse também, verso 17, parte B, ouve uma voz que traz o foco das bênçãos de Deus reservadas para todos aqueles que servirem a Jesus Cristo e viverem para a sua glória, para que ele seja exaltado. Uma voz poderosa declarou: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Nada, nem ninguém poderia transmitir a tamanha paz como aqui nessas palavras vem como a certeza de que nossas lágrimas chegam e chegarão à presença do Pai, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Para isso ele tem os odres para recolher nossas lágrimas. Enquanto estamos na terra, podemos chorar a qualquer momento. E às vezes nosso choro pode ser copioso, pode ser abundante. Não é possível garantir que passaremos um só dia sem chorar. A qualquer momento a notícia triste, uma cena, uma situação, uma fragilidade pode chegar até nós, invadir nossa alma, nossa fortaleza, a fortaleza do nosso coração, nossas convicções, nossa segurança e nos desmontarmos emocionalmente, levando-nos às lágrimas, até a labilidade emocional severa. Nossas lágrimas exteriorizam nossas emoções, porque colocamos para fora o que trazemos de dentro, em nosso peito, aquele exato momento, aquele preciso momento. Mostramos para o mundo, através das nossas lágrimas, o que escondemos no mais profundo de nossa alma. Pena que não vou ter tempo para colocar aqui o Lucinho Barreto falando sobre o porquê que Isaías andou nu e descalço por 3 anos, sempre mostrando as nádegas. Não vou ter tempo, eu não quero explicar isso aqui, vou deixar para o Lucinho Barreto dar essa explicação segunda-feira, e concordei com ele em tudo que ele expôs acerca desse fato que foi real. Não é uma figura de linguagem, como querem criar um alfabeto simbólico para tudo que há na Bíblia. Mostramos para o mundo nossas feridas de alma através da compostura e das expressões faciais menos elegantes. O choro é imprevisível e as lágrimas muitas vezes inevitáveis. Às vezes choramos de alegria, às vezes de tristeza, choramos por causa da dor física, da inquietação espiritual, das calamidades públicas, da aprovação pessoal. Choramos muitas vezes por arrependimento, por calúnia, por difamação, por ressentimento, por mágoa, por ira. O ser humano foi proclamado e seu DNA traz as lágrimas como componente intrínseco, constitutivo e inescapável. Mas nem sempre uma sensibilidade dolorida que nos abate é expressa por meio de lágrimas. A sua expressão pode romper-se de forma mais visível por meio de gritos, às vezes, lamentações, abatimentos, suspiros e ares, ou de modo mais contido. Devemos jejuar, bater no peito ou cobrir a cabeça com pó, como ocorreu na tradição semita, como ocorreu com os ninivitas, quando eles se humilharam diante da mensagem de Jonas, o pregador que foi enviado a Nínive. O fato é que o sofrimento faz parte do nosso viver diário e com ele as lágrimas estarão inevitavelmente presentes. É mentira que o crente tem que viver sempre alegre, porque para nós experimentarmos uma comunhão mais estreita com Deus, muitas vezes temos que descer ao vale da desolação.
Nunca devemos achar que temos que estar no pináculo do templo. Muitas vezes precisamos de descer do elevador. Esse assunto é muito sublime, mas o meu tempo não permite muita coisa mais a falar sobre esse assunto. Mas eu só sei que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, quando estivermos naquele lindo país, longe daqui, onde não há pesar, só glórias ali, onde os santos do Senhor cantarão o seu louvor naquele lar de amor sempre sem fim. Os salvos do Senhor hão de brilhar no divinal fulgor do santo lar. A Deus irão louvar, nunca mais irão pecar, com Cristo lá no eterno lar celestial. Pena que eu não me lembro de todos os dizeres dessas 3 estrofes desse maravilhoso hino do nosso inário, Hinos e Cânticos. Que Deus nos ajude a entender que as aflições do tempo presente não são para comparar com aquela glória que em nós há de ser revelada, e que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Que Deus nos abençoe ricamente. Amém.